O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, neste 27º domingo do tempo comum, nós somos introduzidos no mês que nós comemoramos como mês missionário, este mês que tem a padroeira das missões, a Santa Teresinha do Menino Jesus, neste primeiro dia, já no dia 1º de outubro. Ela então nos ensina que a missão começa com a oração, porque essa moça que viveu somente 24 anos aqui nesta terra, ela viveu num lugar de clausura, num mosteiro carmelita, e ela então nos mostra, junto com São Francisco Xavier, que a missão começa com a fé. E é justamente a fé o tema da nossa liturgia de hoje. Nós precisamos ter fé, uma fé que atinja o coração de Deus, para que nós cheguemos até as moradas eternas. E devemos e precisamos cumprir tudo isso. Hoje Jesus vai se voltar para os seus apóstolos, que fazem um pedido muito bonito, um pedido surpreendente a Jesus: aumenta a nossa fé. Um pedido que muitas pessoas também fazem e chegam até mesmo ao padre, dizem: padre, eu estou com a minha fé muito pequena, eu tenho uma fé muito fraca, eu queria aumentar a minha fé. Mas vejamos bem o que é a fé, porque as pessoas muitas vezes confundem fé até mesmo com superstição, achando que fé é quando você acredita numa oração, que a oração ou que aquelas palavras da oração vão te alcançar algo, quando, na verdade, quem nos pode dar tudo é Deus. Deus é quem nos alcança todas as coisas, e não são palavras, não são feitiços, superstições ou qualquer outra fé que pode nos alcançar qualquer coisa. Então a fé se refere diretamente a Deus, não às coisas de Deus e nem tampouco a outros deuses, deuses falsos. O que é a fé então, segundo o catecismo? O catecismo da Igreja Católica vai dizer que a fé é uma resposta. Sim, a fé é a resposta do homem ao Deus que se revela. A fé então é um encontro.
Por quê? Porque Deus vem ao encontro de todos nós, de cada um de nós. Deus vem em busca do ser humano. Deus desce, não só em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação, mas Deus desce até nós desde lá do Antigo Testamento. Na verdade, desde que Deus criou o homem, pôs Adão e Eva no paraíso, Deus então vem ao nosso encontro. Ele caminhava com Adão e Eva no paraíso, ele se entretinha com as criaturas, diz o livro do Gênesis. Deus se alegrava com aqueles que ele criou, e o pecado fez essa ruptura entre nós e Deus. Ou seja, o pecado corta a linha que nos leva até a graça, da graça que vem até nós. Então, Deus sempre nos buscou, Deus sempre veio ao encontro do homem, mesmo quando o homem quebra a aliança no Antigo Testamento. Deus vem ao nosso encontro. E nós, quando nós respondemos a esta busca de Deus, este encontro, então, Deus que vem e nós que vamos até Ele, este encontro entre nós e Deus se chama fé. Fé é a busca, é a resposta do homem ao Deus que se revela, ao Deus que vem até nós. Então, Jesus vai responder aos seus apóstolos, aos seus grandes amigos, aqueles que ele escolheu. Se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, então diris a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Primeiro de tudo, se vós tivesseis fé. Então Jesus espera de nós e dos apóstolos esta fé, que é uma resposta a Ele. Não qualquer outro tipo de fé. Parece que os apóstolos estavam um pouco equivocados ainda. Você não pode aumentar algo que você não tem. Se nós não temos busca de Deus, então nós não podemos aumentar a nossa busca. Se nós não temos resposta ao Deus que se revela, então nós não podemos aumentar essa resposta. Aumenta a nossa fé. A fé aqui que eles pedem é a fé como um dom, mas esse dom nós já recebemos de Deus naturalmente. A fé, então, que Jesus espera é uma virtude, é uma busca, é um treino, é um exercício que depende de nós. Aumentar a fé depende de nós. E Jesus vai dizer que a fé é algo capaz de arrancar uma amoreira. A amoreira é uma árvore que tem raízes profundíssimas e fortes e totalmente entrelaçadas na terra. As suas raízes dificilmente serão arrancadas. Pode arrancar até a amoreira, mas as suas raízes vão estar ali fincadas. Então, a fé é capaz de realizar milagres, coisas impossíveis. Porque, primeiro de tudo, dizer a uma amoreira e ela escutar, dar uma ordem para a amoreira e ela executar esta ordem. A amoreira não costuma obedecer às nossas ordens. Eu até tentei dizer para a amoreira que tem ali no meu quintal, para ela apanhar sozinha as frutas, mas ela não quis me obedecer, não é? Talvez eu não tivesse tanta fé, na amoreira, Então, o primeiro milagre é falar e a amoreira escutar. O segundo seria a amoreira se arrancar sozinha e arrancar raízes profundas. Depois, também, plantar uma amoreira no mar. Plantar qualquer coisa dentro do mar, dificílimo, porque é muito profundo o mar. É preciso então ir até o fundo. A fé implica que nós nos aprofundemos, que nós vamos até aquilo que é mais profundo do conhecimento de Deus. O exercício da fé, meus irmãos, compreende primeiro em obedecer a Deus. Como a amoreira obedeceria às nossas ordens. Nós precisamos
obedecer ao Deus que fala. Ele nos deu os mandamentos. Deus nos ama tanto que nos deu 10 mandamentos. Nos explicou tudo certinho nas Sagradas Escrituras. Esses 10 estão bem explicadinhos. Disse ali tudo que deve ser, não deve ser. E alguns querem cortar alguns mandamentos para justificar as suas ideologias errôneas, como muitas ideologias que tem no nosso mundo de hoje. Aos nossos olhos, usam até versículos bíblicos, assim, fazendo uma transposição, um enxerto de coisas aí. Tentam cortar algumas coisas na Sagrada Escritura, mas não adianta. É preciso obedecer. Não dá para justificar, ficar fazendo voltas naquilo que Deus já deixou na sua revelação. A Sagrada Escritura é dada para nós. Nós só precisamos obedecer, abaixar a nossa cabeça e dizer: sim, Senhor, eu não compreendo, eu não sei por que o Senhor está falando que isso é bom, mas eu aceito e eu vou cumprir isso que o Senhor me dá. Eu vou fazer todo o esforço possível. Isso é crescer na fé. Crescer na fé é, primeiro de tudo, obedecer. Obedecer com humildade, dobrando a nossa cabeça, reverenciando o Deus que nos fala, o Deus que nos dá os seus mandamentos. E depois também, meus irmãos, é preciso crescer no conhecimento de Deus, plantar a amoreira no fundo do mar, quer dizer, se aprofundar na doutrina da nossa igreja, conhecer o que é a nossa fé. Muita gente sai da Igreja Católica e eu tenho certeza que todos os que saem da igreja, por um motivo ou por outro, eles saem porque, na verdade, não conhecem o que é a Igreja Católica. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não poderia errar. Ele não poderia ter feito nada errado, e Ele não fez. E Ele fez esta igreja. Ele fez esta igreja e confiou aos homens, aos apóstolos, que depois, conduzidos pelo Espírito, conduziram a igreja. Então, nosso Senhor não erra, embora a igreja tenha erros, mas se nós conhecermos a essência da doutrina da igreja, nós nunca a deixaremos, jamais, jamais. Poderemos morrer como Santa Teresa d'Ávila, dizendo: morro como filha da Igreja Católica, sou filha da igreja. Nós obedecemos aquilo que a igreja diz, que é o que nosso Senhor diz. Nós também nos aprofundamos naquilo que o Senhor tem a nos ensinar, tem a nos revelar, a sua palavra, os seus mandamentos, a sua doutrina, a doutrina da sua igreja. Conheçamos mais, busquemos mais. A internet está tão cheia de porcaria, mas, meus irmãos, a internet está tão cheia da doutrina de Deus, uma doutrina verdadeira e boa, e pessoas maravilhosas que estão aí na internet a nos ensinar, que têm convertido tantas pessoas. Busquemos não o lixo, busquemos o verdadeiro banquete. Isso é crescer na fé. E esta fé é a razão da nossa alegria. É dito no nosso batismo, esta fé que nós recebemos como um dom, e esta fé que nós buscamos também como uma virtude, é a razão da nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por isso nós damos graças a Deus, nós agradecemos a Deus, e podemos fazer somente como esses servos inúteis, esses escravos aqui, que vão dizer que faça-se, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós, assim como nossa Mãe Santíssima, que nos dá o maior exemplo. Ela é o modelo da virtude da fé, assim como segue o modelo de Abraão, o pai da fé. Nossa Senhora é um modelo da virtude da fé. Ela, sendo a rainha do céu, a rainha dos anjos, ela vai dizer, não vai dizer: eu sou a rainha, eis aqui a rainha, se dobre, Gabriel, diante de mim.
ela vai dizer: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E por causa disso, o Verbo se fez carne. Que esta fé, então, venha também se fazer vida em nós, pela nossa humildade, pela nossa disposição em conhecer a nossa fé. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.